Direito à memória, porque esse espaço aqui é um espaço, justamente o pavilhão 9 não foi mantido. Eu gostaria muito que tivesse sido mantido para que fosse um museu que a gente não esquecesse. Não podemos esquecer o que aconteceu no Carandiru. E é uma das coisas que eu queria dizer aqui. E tem muitas outras coisas que me relembram o que aconteceu no Carandiru, porque a violência institucional e a tortura de forma sistemática ainda persiste no nosso país. Então, assim, a gente vê ainda resquícios de uma política da polícia repressiva, são resquícios que eu acho que se consolidaram na ditadura militar. Então, a polícia da ditadura militar ainda, a gente vê resquícios disso na nossa polícia atual, nas políticas de encarceramento, nas políticas de justiça criminal no nosso país. Então, não dá para analisar o nosso sistema carcerário de hoje e o sistema criminal todo sem pensar de onde vêm essas políticas. Eu não estou dizendo que elas vêm só da ditadura militar. São mais de 100 anos, de 1150 e tudo isso, mas não dá para não olhar para o passado e ver onde tudo isso começou. Então, eu também vou fazer só apontamentos, assim, a minha fala não é muito estruturada como a de vocês, mas eu estou fazendo alguns apontamentos. Então, um outro apontamento que eu queria dizer é que essa política de encarceramento, ela é reflexo de um Estado punitivo. A gente tem um Estado penal. Apesar da gente dizer que o Estado brasileiro é um Estado de direito e é um Estado democrático, a gente tem sim um Estado muito punitivo. Né? As pessoas, acho muito engraçado, aliás, muito triste, que as pessoas achem que a gente não pune, não tem punição no Brasil. Não tem punição de quem? Os pobres a gente tem sim. A política de encarceramento é a política de encarceramento da pobreza, ela tem cor e tem idade. Então, assim, eu vou dar um pouquinho dos dados de quem é a população carcerária brasileira. Concordo contigo que os dados são os mesmos, mas, infelizmente, né, enfim. O Brasil, atualmente, é a terceira maior população carcerária do mundo, né? Isso é grave. Essa população carcerária, ela teve um aumento considerável nos últimos 5 anos. Os dados são cerca de 35% de aumento da população carcerária. Hoje nós temos cerca de 470 mil homens e mulheres em unidades de detenção pelo Brasil inteiro. São Paulo, nosso estado, o estado mais rico do Brasil, estado em tese mais desenvolvido e mais industrial, contém 60% da população carcerária. 60% da população carcerária. Então, vamos vendo aqui, assim, o que a gente tem aqui. Eu tinha dito que nós temos também 44% dos presos no Brasil são presos provisórios, portanto, que não foram condenados ainda. Grande parte desses presos estão presos em locais de detenção que tem superlotação, precariedade total das instalações dos prédios, que vivem sem nenhuma garantia de seus direitos mais fundamentais, direito à saúde, direito a ver a família, direito a relações sexuais dentro dessa idade, então a visita íntima, direito às mulheres, por exemplo, de ter seus filhos próximos de si, assim, a educação, enfim, todos os direitos mais fundamentais. Quem são esses presos? Né? Tanto os condenados como os provisórios são jovens, a maior parte da população é de 18 a 25 anos, e tem uma cor. Então, assim, os presos, a maior parte são não brancos, são negros e pardos. E, acho que ainda falta muito no Brasil a gente fazer pesquisas da racialização dentro da justiça criminal, mas eu acredito, sim, que a nossa polícia, ela atua, sim, com uma cor e com uma classe. Então, há uma criminalização da pobreza e das pessoas que se consideram afro-brasileiras. Quais são os crimes mais cometidos hoje? Ainda são os crimes contra o patrimônio, apesar do imaginário popular achar que a maior parte dos crimes são crimes que envolvem morte ou risco de vida, mas não é verdade. A maior parte dos crimes são crimes contra o patrimônio. Para mim, na verdade, não importa o crime, eu só estou dizendo o quadro, mas para a gente fazer a proteção das pessoas, independente do que elas cometeram. E tem um aumento considerável, imagino que tenha muita ligação também com a atuação do PCC, de crimes ligados ao tráfico de drogas. Isso aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos.
A maior parte da população carcerária não completou sequer o ensino fundamental, então tem menos de 8 anos de estudos, e a maior parte da população vive realmente em situação de extrema precariedade. Apesar de ter esse discurso de que nós estamos, o governo, né, os estados, tanto no nível estadual como federal, que tem construído presídios. Quer dizer, a construção de presídios é porque a política de encarceramento está crescendo. Então é uma resposta. Eu não acho que isso seja solução, porque o encarceramento ele não é solução para os nossos problemas. A gente já tem visto isso. Então é assim que vive a nossa população. Como eu venho do direito, eu achei que era interessante eu trazer então uma perspectiva do direito. Então são 18 anos desde o massacre do Carandiru. Nesses 18 anos, o Brasil avançou muito em termos de... Nós temos já, então foi em 92, então já fazia alguns anos que nós tínhamos adotado uma Constituição que é tida como uma das constituições mais garantistas e protetoras dos direitos mais fundamentais de homens e mulheres, a Constituição de 88. Depois disso, e também antes, o Brasil adotou pactos e convenções internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, assim, tem uma intenção, ao menos, né, no papel de proteger os direitos humanos. E também adotamos muitas leis específicas e resoluções específicas que tratam de direitos humanos e especificamente de prevenção à tortura e de garantia dos direitos dos presos. Né? Então, não é um problema de adotar leis. Nós temos leis. Precisamos fazer mais. Eu nem sei se o problema é realmente fazer novas leis. É, de fato, utilizar as leis que nós temos. Então, houve um avanço, sim, na adoção de leis e estatutos e convenções nacionais e internacionais que protegem os direitos humanos. Também avançamos na criação de instituições que cuidam e trabalham com os direitos dos presos e na fiscalização das unidades prisionais. Então, a gente tem o Conselho Penitenciário, CNPC, enfim, tem o Conselho Nacional de Justiça, tem várias entidades. Não há uma falta de entidades para averiguar se essas leis todas estão sendo implementadas. Então, o problema também não é de ter instituições responsáveis por isso. Inclusive, assim, tem alguns dados, assim, algumas instituições bem interessantes, por exemplo, que a gente teria que adotar, e estamos em meios de, por exemplo, o mecanismo de prevenção à tortura, que seria um comitê nacional que iria visitar unidades prisionais. O Brasil já adotou um protocolo internacional que cria esse mecanismo em 2007 e ainda não foi criado. Estamos em 2010, ainda estamos para criar. A gente também já houve a previsão, por exemplo, na Lei de Execução Penal, de criação de conselhos da comunidade por todo o Brasil. Os conselhos da comunidade são conselhos que envolvem tanto a sociedade civil como membros do governo para trabalhar com as questões dos presos. Em tese, seriam conselhos muito interessantes, porque eles têm um poder e eles podem entrar dentro dos presídios. Quem visita muito presídio sabe como é difícil entrar dentro de unidades prisionais. Né? Não deixa a gente entrar, né? Deixa eu falar? Pode falar. Eu pertencia ao conselho da cidade daqui de São Paulo, mas é tudo uma farsa muito grande, entendeu? Porque é o seguinte, para você entrar dentro do presídio, você tem que agendar com o secretário agenda com o diretor da cadeia e tal, e quando você chega lá já passou 3, 4 dias, se houver algum problema já foi maquiado, o preso já sumiu e já era. Então, aqui em São Paulo, o conselho é uma grande farsa. E em muitos outros estados também. Porque dos pré-requisitos é que a gente possa visitar unidades prisionais sem avisar, de surpresa, a qualquer hora do dia. Para que a gente realmente... Para que eles não tenham muito tempo de maquiar. Mas, claro que assim, as unidades prisionais são tão ruins, assim, a situação que nem dá muito tempo deles maquiarem muito e esconderem, assim, então não adianta muito. Então, os conselhos da comunidade foram pensados para que fossem entidades interessantes de controle externo, assim como as ouvidorias. Então, assim, existem ideias e instituições que já foram pensadas, e se elas funcionassem, talvez a gente tivesse um sistema muito menos pior do que temos hoje. Então, eu falo aqui também das ouvidorias, tanto da polícia, como da Defensoria Pública, como de outros órgãos. Esses órgãos todos foram pensados para que a gente tivesse controle externo, né, para que o Estado fosse controlado por outras unidades que têm também envolvimento da sociedade civil, pessoas como nós. Então, assim, olhando para hoje, assim, para a situação do sistema carcerário,
eu vejo que assim, não há essas regras que nós criamos para melhorar o nosso sistema de justiça. Então, 18 anos depois do massacre, a gente ainda continua tendo tortura. Ainda continua, talvez não só perpetrada por agentes penitenciários, mas pelos próprios presos, pelas faltas de condições que existem lá dentro. Então, é um Estado que está lá e que não está lá. Né? Assim, eu tive, infelizmente, eu tenho visitado bastante os presídios do Espírito Santo. São presídios extremamente... É o caos, o Espírito Santo, vou dizer. De São Paulo é o caos. Exatamente. A situação do Estado de São Paulo é grave, é muito grave, mas eu queria atentar também para o estado de outros estados brasileiros, onde a situação é realmente caótica. Então, no Espírito Santo, que é esse estado onde eu tenho atuado bastante com outras organizações parceiras e outros órgãos, existe uma total falência do Estado, o Estado é incapaz, querendo ou não querendo, porque há muita corrupção então, da gestão dos presídios, existe tortura, existe esquartejamento. Nos últimos 10 anos, mais de 10 corpos foram esquartejados dentro dos presídios do Espírito Santo. Até um mês atrás, existiam mais de 600 presos em containers de navio. Eu vi isso, eu visitei esses lugares, é uma coisa inacreditável. Isso existe em outros lugares do Brasil também, assim, tem denúncias em Santa Catarina, no Pará, é uma coisa inaceitável. E mortes. Então, assim, são espaços de extrema violência. Esse é o nosso estado. 18 anos depois, continuamos tendo problemas como tortura e a violência. Então, assim, eu acho que a gente já provou que não funciona, que o encarceramento não é a solução para os nossos problemas de segurança pública ou de violência. Acho que já está mais do que claro de que isso não está resolvendo. E nem a criminalização da pobreza. Quer dizer, a gente tem que reagir a isso. Isso são políticas racistas, né, que têm sido implementadas pelo nosso Estado. Então, assim, um meio, eu sei que você falou da justiça, mas pelo menos no caso do Espírito Santo, que a gente tentou utilizar vários meios para tentar melhorar um pouco o sistema. A gente fez denúncias internacionais, não que os órgãos tenham muito poder, mas as nossas autoridades não gostam de passar muita vergonha assim, internacional. Então saiu muito na mídia, e aí a gente conseguiu, por exemplo, uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que acabou gerando um esvaziamento das unidades em containers do Espírito Santo. Então, considero que foi uma vitória. Uma vitória em parte, né? Porque os containers foram esvaziados, mas as pessoas continuam sendo presas, são presas provisórias, hein, para vocês saberem. Então, container, as pessoas são provisórias. Eu vi pessoas que deviam estar lá, às vezes, há 2 ou 3 anos, sem nunca ter visto um advogado ou um defensor público, sem sequer ter sido condenado. Assim, isso é realmente inaceitável. Então, a gente conseguiu, por essa denúncia internacional de várias organizações que tivessem uma decisão do nosso Superior Tribunal de Justiça. E hoje, então, não existem mais os containers do Espírito Santo. Agora a pergunta é, para onde foram esses presos? Eles foram transferidos para outras unidades, algumas unidades novas. Então, o governo do Espírito Santo diz assim, nós estamos construindo novas unidades, muito modernas, muito avançadas. Eu tive numa dessas unidades e eu vou dizer que eu fiquei extremamente assustada. Era uma unidade para presos provisórios e era uma unidade de segurança máxima. Assim, para pessoas que eu já acho que não tem que ter mesmo, nem nesses presídios, mas de qualquer forma, assim, me chocou muito que não só a gente está aumentando a política de encarceramento, como a gente está adotando políticas muito parecidas com os Estados Unidos, essa ideia de segurança máxima mesmo, tudo monitorado, com câmeras, vidro, uma coisa horrorosa. Então, a resposta que a gente teve não foi exatamente a que a gente gostaria. Não gostaria que fossem construídos mais presídios, eu gostaria que as pessoas deixassem de ser encarceradas. Também conseguimos fechar a unidade